Olá pessoal, esse vídeo de hoje é sobre a festa de Shavuot, ou também chamada festa de Pentecostes, festa das semanas. Primeiro, nós vamos começar esse vídeo desfazendo um mito. Eu quero desfazer um mito para vocês que se tornou muito comum nas igrejas, né? O que é Pentecostes? Então, as igrejas, né, os pastores, muitos pastores, dizem que Pentecostes foi um evento que aconteceu em Atos 2, né? Um evento que aconteceu em Atos capítulo 2, mas não é isso que está escrito na Bíblia, né? Essa é uma verdade parcial, né? Uma verdade... estão omitindo a história completa, né? E aqui eu vou contar para vocês a história completa, o que realmente significa Pentecostes, como começou Pentecostes, né? Que é a festa de Shavuot, né? No original é chamado festa de Shavuot, ou festa das semanas. Pentecoste é uma festa que o Senhor ordenou ao seu povo que celebrasse, né? E nós vamos ver que há textos na Bíblia que comprovam isso. Começar por Êxodo 34, verso 22, que diz: também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Levítico 23, 15 diz: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Aí eu vou dar uma pausa aqui, vou relembrar vocês que assistiram, né, o vídeo sobre Matzot, ou a festa dos pães ázimos, né, que eu também falei sobre o primeiro dia da primícia, né, que era quando a oferta era movida, né. A oferta era entregue no primeiro Shabat após Pessa, né, a primeira oferta era entregue no primeiro Shabat após Pessa, né, em seguida, né, logo depois de Pessa, né, então se Pessa, por exemplo, caísse numa quarta, né, então era quinta, sexta, sábado, no sábado era entregue a oferta, né, era movida a oferta assim que terminava o Shabat, ou seja, a partir do pôr do sol do dia que nós chamamos sábado, né, a partir do pôr do sol já né, já terminou o Shabat ali, né? Então era movida essa oferta, né? Aí a partir daí, né? Aí 7 semanas, né? Então nós vemos 7 semanas inteiras. Levítico 25:8 diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, né? Aqui referindo-se ao ano do jubileu, né? Ou o Shemitah, né? Que nós conhecemos também como Shemitah, mas mais comumente como o ano do jubileu. Números 28, 26 diz o seguinte: semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Deuteronômio 16, 9. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Deuteronômio 16, 10. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Deuteronômio 16, 16. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então essas são as 3 principais festas, né? Pessa, que está ligada a pães ázimos, que praticamente elas são unidas, né? Não há como você celebrar Pessa e não celebrar pães ázimos, não há como celebrar os ázimos sem a festa de Pessa, né? São festas que estão muito interligadas. Logo depois de Pessa e pães ázimos vem a festa das semanas, que é a festa de Shavuot ou Pentecostes, e
depois dessa festa, né, nós vamos ter Yom Kippur, e depois de Yom Kippur a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né, também comumente conhecida como festa das cabanas. E essas três são as três principais festas: as festas dos pães ázimos, das semanas e dos tabernáculos, né, que todo o homem deverá aparecer com uma oferta diante do Senhor nessas três festas, né, deverá comparecer diante do Senhor. Então, vamos seguindo para o significado, né? O verdadeiro nome da festa é Festa das 7 Semanas, né? Essa é a melhor forma de traduzir para o português, porque são contadas 7 semanas, né? Desde os pães ázimos, né? Desde a primeira cega das primícias até o dia da festa de Shavuot, ou Pentecostes, né? São contadas 7 semanas. E essa contagem é chamada contagem do Homer, né? Quando é contado cada dia até a data da celebração de Pentecostes. No hebraico, o nome que foi escrito, né, como eu falei para vocês, é Shavuot, significa semanas. Ela ficou conhecida como Pentecostes por causa da tradução para o grego, né? Foi traduzido para o grego e ficou conhecido como Pentecostes, né? 7 semanas são 50 dias, né? E daí o nome Pentecostes, né? Pente de 50, de penta, né? O prefixo penta, de 50, costes. Havia uma promessa importante que se cumpriu na festa de Shavuot, né? No 50º dia. Foi a promessa da outorga, né? Da dispensação do Espírito Santo sobre toda a carne, o Espírito de Deus. Atos 2:1, nós vemos que a outorga do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo, foi feita no dia que se cumpriu a festa de Pentecostes, ou a festa de Shavuot. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, né? E vocês conhecem o texto que línguas como de fogo vieram, né, sobre o povo, e eles começaram a falar outras línguas, né? E eles entendiam o que os outros estavam dizendo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui no relato, em Atos 2, que, na verdade, esse acontecimento ele já havia acontecido antes, né? Antes do Espírito ser outorgado sobre toda a carne, já havia acontecido antes este evento, mas não em plenitude como aconteceu em Atos capítulo 2, né? Em Atos capítulo 2 houve a plenitude do acontecimento, né? Foi pleno, foi sobre toda a carne, foi para todos os povos, né? Mas as línguas como de fogo já haviam descido apenas sobre aquele povo que estava ao redor do Monte Sinai, né? O texto de Êxodo, e a gente vai ver isso no texto, o texto diz, né? Infelizmente a nossa tradução ela não colabora para que a gente entenda muito bem isso, mas eu vou explicar para vocês. O texto de Êxodo, né? Êxodo 20:18, diz o seguinte: E todo o povo viu trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, né? Mas no original, se a gente for no hebraico, no texto hebraico, eu vou ajudar vocês dizendo, diz assim: E o povo viu as vozes, né? E essa viu as vozes é Roim Hakovolot, né? O povo viu as vozes, né? Vozes no plural. E Roim quer dizer ver, eles viram com os olhos. E as línguas como de fogo, né? Halapidim. Então, isso realmente eram línguas como de fogo, quer dizer, eram tochas em formas de línguas de fogo, né? Línguas de fogo, como a gente imagina mesmo. Línguas como de fogo seria a tradução, assim como se traduziram aqui como línguas como de fogo, por que não traduzir no texto de Atos 2, né, igual
ao texto que está igual ao que está escrito em Êxodo, né? Está dizendo a mesma coisa. E termina dizendo o seguinte: som de chofar, né? Na nossa versão diz som de buzina, né? Não é uma buzina, não era uma buzina, né? Por que traduziram como buzina, né? Som de chofar, quer dizer, de trombeta. Algumas versões ainda ajudam a gente a entender que é som de trombeta. E o monte fumegando, né? Então, é assim que está no original, né? Não é por acaso, se a gente for notar, a gente for estudar os livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Principalmente o livro de Números relata bem, né, esses acontecimentos, né, que não são muito referidos nos outros livros, mas não é por acaso. Você vai ver profetas profetizando no arraial, tá? A exemplo desses profetas, Eldade e Medade eram 2 anciãos do povo, e desde então nós vamos ver eles profetizando, né, no arraial, profetizando ali no acampamento, no deserto, né? E vamos notar também que depois do assentamento do povo na Terra Prometida, há um despertar do ministério profético ali, né? O ministério profético é levantado e começam a surgir vários profetas, né? Daí por diante. Então o Espírito vinha sobre o profeta, né? Sobre aqueles que receberam, né? Muitos profetas profetizaram sobre o evento também, né? A gente vai ver nas profecias isso, esse evento que estava para se cumprir nessa festa, né? Nessa festa de Shavuot. Era um evento que estava prestes a se cumprir na festa de Shavuot, né? Uma promessa. E um texto muito conhecido que fala isso é o texto de Joel, né? Profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, diz o seguinte: e há de ser, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, ele estava querendo dizer que ele não ia derramar o espírito dele apenas sobre um grupo seleto de pessoas, né? Ele ia derramar o seu espírito, né? Ele estava para cumprir essa promessa sobre toda a carne, né? Sobre os servos, sobre as servas, sobre todos, né? Todos teriam experiências sobrenaturais do Espírito de Deus, experiências com o poder de Deus. E aí talvez, né, algumas pessoas se perguntem hoje em dia, né, como eu sempre passo por esse tópico: será que nós ainda deveremos celebrar essa festa? Nós devemos fazer isso? Né? Será que não se cumpriu plenamente em Atos 2, mas já veio o Espírito Santo, já foi derramado, né? Nós devemos sim celebrar. E eu vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, eu quero retornar um pouquinho para o início, né? A festa de Shavuot está muito ligada não apenas ao Espírito Santo, mas também à outorga da lei, da palavra de Deus. Porque antes não existia uma palavra escrita. Antes não existia... Gente, começam meus vizinhos aqui. Meus vizinhos aqui com som alto. Enfim. Então, gente, continuando. Aí talvez você se pergunte, como muitas pessoas se perguntam, né? Será que nós ainda devemos celebrar essa festa? Será que já não se cumpriu plenamente em Atos 2? Né? Eu quero voltar um pouquinho para o começo e explicar para vocês algo interessante, né? Que também a festa de Shavuot, ela também é uma festa que ela celebra não apenas o Espírito Santo, mas a entrega da palavra de Deus, né? A palavra foi entregue naquele momento. Começou um novo tempo na vida do povo, né? Não apenas na vida daquele povo, né? Mas na vida, era algo que estava impactando toda a terra, né? Então é a palavra de Deus que foi entregue. A palavra de Deus que foi entregue ao povo.
e também o seu espírito, mas entregue ao povo que o Senhor escolheu, né? Aquele povo que estava ao redor do Sinai, né? E assim como em Atos 2 o Espírito Santo foi entregue, né, foi outorgado a toda a carne poderia receber o Espírito, né? Todos poderiam ter experiências, ter visões, profetizar, né? A palavra de Deus estava a partir daquele momento também sendo entregue a toda a terra, né? Todos poderiam se achegar, né, ao Senhor, se achegar a Jesus através da palavra de Deus, né? Porque naquele momento a igreja do Senhor estava sendo inaugurada, né? A noiva estava sendo inaugurada ali, né? Uma noiva composta de todas as nações, né? Todas as nações se achegam a Israel por meio do Deus de Israel, por meio de Yeshua. E então eu quero deixar para vocês alguns versos, né, que estão no Novo Testamento também, né, na Nova Aliança. Em Atos 20, versículo 16, diz o seguinte: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Em 1 Coríntios 16, 8, o homem de Deus está dizendo: ficarei, pois, em Éfeso até ao Pentecostes. Ou seja, o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que ele celebrava Pentecostes, né? No primeiro verso ele diz que ele se apressava para estar, se possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? Porque na festa de Pentecostes, naquelas 3 festas que eu falei para vocês, Pessa, Pães Ázimos, Pessa que também é junto de Pães Ázimos, né, na mesma época, Pentecostes e Tabernáculos, eles iam para Jerusalém. Eram as 3 festas que eles iam para Jerusalém. E nesse caso aqui, ele estava tentando passar Pentecostes em Jerusalém. Isso tudo está mostrando que Paulo, ele celebrava Pentecostes, né? Ele não parou de celebrar a festa em nenhum momento. Então, gente, vamos continuar, que eu vou passar algo interessante para vocês. Talvez você ainda esteja se perguntando, né? Será que tudo já não se cumpriu? Será que ainda há coisas para acontecerem nessa festa, né? Como eu falei para vocês, tenho falado desde o início, as festas são a agenda de Deus, né? Ele manifesta essa agenda por meio das festas, né? Por meio de sinais nos céus e por meio dessas festas, né? Essas festas são demarcações feitas durante o ano, né? Do agir de Deus, né? Do agir do Senhor. E ainda há coisas sim para acontecerem nessa festa. Eu vou mostrar para vocês algo interessante, né? Profeticamente, né? Encontrei algo no texto de Daniel. Vamos ver que a questão profética para o fim dos tempos ainda não foi plenamente cumprida. Então, em Daniel está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Por que ele fez isso, né? Vamos parar e vamos observar. Primeiro ele diz no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Depois no verso 26 ele diz,
E depois ele diz no verso 25 assim, haverá 7 semanas e 62 semanas, né? 7 semanas mais 62 semanas dá um total de 69, se você for somar. Aguenta aí, segura essa informação. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos lá. Eu quero mostrar algo interessante para vocês, eu até anotei no caderno, porque foi muito repentino. Se você fizer uma contagem, tá? Aí você guarda 7 dias e 7 semanas e 62 semanas. Guarde isso com você, né? O 50º dia, se você for olhar, você tem que olhar, como eu falei para vocês, calendário, tem que ser pelo calendário bíblico. Então, no dia 6 de Sivan é o 50º dia, fazem 7 semanas, tá? No dia 7 de Sivan ainda é Shavuot,